Olá, família. Oi, crianças. Especificamente o Arthur, o Matheus, Edgar e o Caio. Vocês estão bem, crianças? Daqui a pouco a Pro vai dar aula online e aí a Pro quer que vocês participem, viu? Quero que vocês entrem lá e participem da aula online com a Pro, tá? Então vamos lá. Hoje eu vou explicar a de português, a atividade de número 3, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre convite, receita e lista, que são os 3 textos que vão aparecer nessa atividade. Toda vez que você ouvir a palavra gênero textual, vai estar falando que tipo de texto que é. Então, por exemplo, é uma carta? A carta é um tipo de gênero textual. É um convite? É outro tipo de gênero textual, tá bom? E assim por diante. Então, nós temos aqui, leia o texto e responda as questões. Nós temos aqui um texto que é o quê? Esse texto é o quê? Vocês vão ler ele bonitinho, com a ajuda de alguém, não tem problema se alguém ler para você, tá? Mas a maioria de vocês já consegue ler, ainda que com um pouquinho de dificuldade, mas conseguem fazer a leitura, tá? Então leia aí direitinho e depois escreva que tipo de texto é. Será que é um conto? Tá contando uma história? É um jornal? Tá trazendo informações? O que que é? Vocês vão ler e vão colocar aqui. Aí vocês vão responder essas perguntas. Quem será convidado para a festa de Davi? Quantos anos Davi vai estar comemorando? Então aqui tem algumas perguntinhas, aqui tem mais uma, ó, na festa de Davi terá o quê? Tá falando, tudo está falando aqui nesse texto que vocês vão marcar aqui qual é o texto para pro, tá? Aqui no segundo texto nós temos uma receita. Uma receita é composta pelo título, né, do alimento que vai ser produzido, né, o título da receita. Nós temos o segundo tópico, que é dos ingredientes, tanto o nome dos produtos quanto a quantidade que vai ser usada. E nós temos aqui também o terceiro tópico, que seria o modo de preparo, tá? Então aqui é como se faz, o que precisa fazer para que a receita fique pronta, qual é o passo a passo dessa receita, tá bom? Quando a pergunta é qual é a finalidade do texto, é com qual objetivo, esse texto serve para quê? Quando a gente fala de finalidade, é exatamente esse texto serve para quê? Né? Ele tá me fazendo um convite para uma festa, é para fazer um convite? Então é isso que a gente precisa responder. Para que serve esse texto? Qual é a finalidade dele? O fim dele? Ele foi escrito, foi produzido com qual fim? Para fazer o quê? Qual é o objetivo desse texto? Tá? E aqui, o que essa receita ensina a fazer, você vai explicar. Você vai pintar as frutas que foram usadas na receita. E aqui vocês vão escrever 3 vogais presentes na palavra geladeira. Então, vocês vão escrever uma em cada retângulo, né? Que é um retângulo. Uma em cada retângulo, você vai colocar as vogais. Por exemplo, essa palavra aqui, escreva, tem uma letra E que é vogal, a letra E vogal de novo e a A. Então, tem a letra E, eu não vou repetir ela 2 vezes. Então, aqui vocês vão olhar a palavra que está aqui. E aí vocês vão ler e vão colocar só as vogais dessa palavra aqui. Lembrando que as vogais é a, E, ou E. Lembra sempre, né, que a Pro falou que as letras, elas têm som, né? Então, por exemplo, a letra A, ela tem o som de A e de AN, né? A Pro já explicou. Quando a gente vai fazer ano, é o A, mas tem o som de AN. E a letra A, que tem um som de A mesmo, como é o caso de escrevar. Então, eu tenho um som de A. Então, a letra E tem um som de E, ou som de E. O I tem som de I, o O tem o som de O, ou de O. E a letra U tem som de U mesmo, tá bom? Então, as vogais são essas. Aqui embaixo, nós temos uma lista de compra que a Bia escreveu. Então, tá aqui a lista.
Normalmente, o gênero textual lista, o tipo de texto que é a lista, é igual esse que está aqui, onde nós colocamos uma palavra embaixo da outra. E as listas, elas podem ser escritas uma embaixo da outra, e lista a gente usa, né, normalmente quando a gente vai fazer uma lista de mercado, uma lista de produtos, uma lista de tarefas. Então, é para isso que a gente utiliza a lista no dia a dia. Aqui embaixo é pergunta sobre aonde ela vai encontrar, onde a Bia vai encontrar todos esses produtos, esses alimentos que ela fez a lista, tá bom? Aqui escreva o nome das frutas que a Bia vai comprar, circule os ingredientes que estão na lista da Bia. E aqui embaixo, que é a última atividade de língua portuguesa, vocês vão escrever as palavras da lista, só aquelas que começam, que se iniciam com a letra F, tá bom? Agora a Pro vai gravar a aula de matemática para vocês. Aqui na de matemática, agora, nós vamos fazer a atividade de número 2 e hoje nós vamos fazer subtração, tá bom? Então, a subtração, só explicando, vou fazer aqui um exemplo dessas daqui de baixo para que a gente possa entender melhor. Então, eu vou subtrair, né? Quando a gente fala de subtração, quer dizer que eu vou tirar uma quantidade de outra. Então, aqui eu tenho o número 5. Se você for pensar, são número 5 aqui, ó, 5. Aí, tá pedindo para tirar 2. Eu vou tirar 1, 2. Ficaram 3. Então, quando eu falo de subtração, eu falo sempre de uma quantidade que eu tenho e de uma quantidade que eu tiro, certo? Então, a mesma coisa vocês vão fazer com todos os outros números que estão aqui. E aí, você vai ligar. Lembra que a Pro falou sobre a questão do ligar? Então, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu só ajeitar aqui para poder. Então, eu vou ligar. Então, se eu sei que 2, tenho 5 e vou tirar 2, sobraram 3, então eu vou ligar o que eu tenho com o resultado aqui deste lado, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer. Aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Você vai ter uma quantidade e vai ter que tirar essa. Opa, deixa eu tirar essa listra do meio. Então, a mesma coisa, eu tenho aqui uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas, e eu vou tirar dessas 7 essa quantidade aqui e colocar o resultado aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa, faça a subtração. Eu tenho essa quantidade de sementes de melancia, vou tirar essa quantidade, vai sobrar quantas quantidades? Vai sobrar quantas melancias? Aí você vai colocar aqui, já tem até o resultado. É só para você colocar em forma de número. Aqui também a mesma coisa, ó. Vocês têm aqui uma quantidade que você tem, uma quantidade para tirar e o resultado, tá bom? E aqui são situações problemas. Havia 9 passarinhos no ninho. 9 passarinhos no ninho. 4 voaram. Quanto sobrou? É isso que vocês vão fazer em todas essas questões aqui. Aqui, a gente já tem que descobrir qual é o número secreto. Ou seja, aqui nós temos uma quantidade de pontos, né? Uma quantidade de números, de bolinhas no dado. E aqui, eu tirei uma quantidade que sobrou isso daqui. Então, aqui eu já tenho um resultado, mas eu tenho um número misterioso para descobrir. Qual é esse número misterioso? Vou dar uma dica. Tinha 4. Para eu ficar com 2, quantos eu vou perder? Tá bom? É isso que você tem que fazer. E aqui vocês vão, de novo, fazer igual lá o primeiro. Tenho essa quantidade de coco, vou tirar essa quantidade, vou colocar o resultado e vou ligar com o resultado correto, que é o que está aqui do lado, tá bom? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para
porque às vezes a Pro precisa explicar alguma coisa, mais algumas situações, problemas que vocês precisam resolver. Aqui é para subtrair corretamente, então a mesma coisa. Tinha duas florzinhas. Vou tirar essa quantidade que tá aqui, quanto vai sobrar? Aqui a mesma coisa. Aqui também a conta que você vai fazer. Só que nesse caso aqui, que é a última questão, você vai circular, tá bom? A operação que tem o resultado 4, tá? Então, aqui vocês vão, de número 10, vocês vão ter que subtrair todas essas contas para descobrir qual delas dá o resultado igual a 4. Aí, aqui for igual a 4, vocês vão circular, tá bom? E aí, eu aguardo de vocês essa atividade de hoje. E daqui a pouco a gente tem aula online. Entra lá, tá? Para prover vocês.